Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina. Estamos iniciando uma nova semana, estamos iniciando um novo mês. Entreguemos ao Senhor cada dia desse mês, que seja um tempo de graça, que seja um tempo de bênção na minha vida, na sua vida. E que a gente possa continuar aqui todos os dias, reunidos para meditar e refletir a palavra do Senhor. Eu convido você a sempre estar aí com o seu caderninho espiritual, anotando aquela frase, aquele versículo, aquela palavra que mais tocou o seu coração. Convido também a sempre curtir, comentar, compartilhar, porque assim você me ajuda a chegar a mais e mais pessoas. Agora, abra sua Bíblia e abra em Mateus capítulo 8, do versículo 18 até o versículo 22. Mateus capítulo 8, do versículo 18 até o versículo 22. Um trecho do Evangelho bem curtinho, mas vamos prestar bastante atenção. Diz assim: Naquele tempo, vendo uma multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para outra margem do lago. Então o mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Jesus lhe respondeu: As raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Um outro dos discípulos disse a Jesus: Senhor, permite-me que primeiro eu vá sepultar o meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: Segue-me e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, quando a gente escuta esse evangelho de forma muito rápida, sem meditar e sem refletir, a gente corre o risco de pensar que Jesus foi muito ríspido. Pode até dizer como se Jesus tivesse sido desumano. Como é que pode não deixar o filho enterrar o próprio pai? Mas a questão aqui não é essa. O Evangelho não quer falar sobre isso. O Evangelho está falando sobre chamado, sobre vocação. Os vários tipos de chamados, os vários tipos de vocação que nós encontramos na vida da igreja. O tempo comum é o tempo do discipulado. A gente vive o tempo comum como um grande aprendizado, aquilo que o mestre nos ensina. Veja só, primeiramente alguém chega e se dispõe a seguir Jesus para onde quer que ele vá. E Jesus disse não. E o outro, que até disse, eu vou, mas primeiro deixa eu ir resolver as coisas da minha família. E Jesus disse, não, venha logo. Qual a diferença entre um e outro? Vocação é chamado de Deus. Inclusive, a palavra vocação quer dizer chamado. A gente não pode se autonomear, se auto-chamar. Não. Se um dia eu deixei a casa dos meus pais, eu deixei os meus sonhos, os meus projetos para seguir a Jesus, foi porque eu entendi que ele me queria para si. Nessa vocação, a vida religiosa, franciscana, capuchinha e também na vida sacerdotal. E eu tenho certeza que se não fosse a consciência desse chamado que Deus me fez há mais de 23 anos atrás, eu não estaria mais aqui. Porque nenhuma vocação se sustenta a partir somente da própria vontade. Não. Jesus, ele nos chama, a gente responde e a gente vai buscando a cada dia alimentar esse chamado, alimentar esse discipulado, alimentar esse seguimento a Jesus. Seguir não é simplesmente andar atrás, mas é configurar a própria vida à vontade do Senhor. E por que Jesus disse, deixa que os mortos enterrem os seus mortos? Porque às vezes a gente quer sempre colocar
a nossa vida espiritual em segundo plano. Parece que a gente precisa cuidar das nossas preocupações, dos nossos caprichos, dos nossos projetos, e se dá tempo, a gente vai e investe na vida espiritual, investe na nossa vocação. Não. Buscai o reino dos céus e tudo mais vos será acrescentado. A questão aqui não é que Jesus foi desumano, não é que Jesus foi ríspido, não, jamais. A questão aqui é ter o projeto de Deus sempre em primeiro lugar. É ter a vontade de Deus sempre em primeiro lugar. Eu conheço muitas pessoas que até são pessoas muito boas, pessoas que querem uma vida espiritual, mas parece que não conseguem dar esse passo a mais. Querem seguir Jesus, querem uma vida espiritual mais profunda, uma caminhada de fé mais significativa, mais expressiva, mas quando fala de ter que abrir mão de algumas coisas, de renunciar a algumas coisas, de se converter em determinadas coisas, aí volta atrás, aí desanima. Meus irmãos, minhas irmãs, eu tenho certeza absoluta que se Jesus te chama para uma vocação, seja ela a vocação laica, seja ela a vocação à vida religiosa, seja ela a vocação sacerdotal, seja ela que vocação for, é porque Ele tem o melhor para nós. Uma vez eu escutei de uma religiosa já idosa, ela disse isso e eu nunca esqueci. Vocação acertada, vida feliz. Vocação acertada é sinônimo de uma vida feliz. Não adianta eu querer abraçar o matrimônio se eu não tenho vocação para o matrimônio. Não adianta você abraçar a vida sacerdotal se você não tem vocação para a vida sacerdotal. Não adianta você querer ser religioso se você não tem vocação para isso. Deus dá a cada um uma vocação específica. Faz a cada um chamado particular. E quando a gente descobre esse chamado, a gente vai buscar corresponder com amor, com alegria e com disposição. E que a gente possa ser aquilo que Deus sonhou para nós. Que a gente possa dizer sim e que o nosso sim seja um sim feliz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus nos dê o céu, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.